Olá, mais uma vez estou aqui para apresentar mais uma aula do projeto de estágio e hoje nós vamos para a aula de ciências e antes de começar quero me apresentar. Eu me chamo Rafaela Ximenes, sou aluna do curso de Pedagogia da FATEN e estou realizando esses vídeos para a disciplina de estágio do ensino fundamental. E a aula de hoje, como eu falei anteriormente, é sobre ciências, certo? E eu vou explicar um pouquinho como é que vai ser essa aula, o meu planejamento de aula e os assuntos e temáticas que vamos aprender, certo? Como eu falei, a aula de hoje é de ciências, certo? E o assunto, a temática, o que é que nós vamos aprender nessa disciplina? Nós vamos aprender um pouco o que é ciências no geral, certo? Também aprenderemos sobre o corpo humano e sobre os sistemas do corpo humano, sistema respiratório, digestivos, etc. Tá? A aula, como sempre, vai ter a duração de 2 horas, certo? E aí o nosso cronograma, o dia que vai ser aplicado, como é que vai ser essas aulas. Então, assim, a aula vai ser aplicada de acordo com o cronograma, né, da escola. Tudo é baseado de acordo com esse cronograma da escola Educar para a Vida. E as aulas vão acontecer todas as quintas-feiras no horário CD, certo? Então, depois do intervalo, nas quintas-feiras vão ser aulas de ciências. E o objetivo geral, o que é que eu, juntamente com a escola, pretendemos passar para os alunos. Nós pretendemos, na verdade, nós vamos aprender o que é ciência, né? Desmistificando o uso da palavra apenas para a área da saúde ou da biologia. A ciência, ela abrange vários universos. A ciência abrange várias ciências, é bem isso mesmo. Mas a ciência, ela abrange vários universos e nós vamos desmistificar a ação de que ciência só é biologia, só é física, só é química, né? Temos outros tipos de ciências, só que são classificados de outro modo, de outro nome, mas tudo é ciência. Na ciência tudo é natural. E aí nós veremos que existem várias ciências, como eu falei, de diversos segmentos. A ciência da literatura, a ciência da gramática, a própria ciência da matemática, né? Enfim, nós vamos aprender também um pouco sobre o corpo humano e seus sistemas. Como eu falei, sistemas respiratórios, sistemas digestivos. Vamos aprender também qual a função dessa ciência para o corpo humano, qual a sua finalidade no corpo humano, que isso é de suma importância para a nossa construção, né? Para a gente poder conhecer o corpo humano de uma forma bem ampla, tá bom? Nós vamos, como eu falei, a função de cada sistema, o que cada um faz, o que cada um promove, qual é a vantagem de possuir um sistema saudável,
né? Tudo isso faz parte da construção do corpo humano e é fundamental a gente entender sobre eles para poder respeitá-los, tá bom? Trabalharemos cada área para que a Semana da Biologia, na qual envolve todas as turmas do ensino fundamental. Então, nós vamos ter também uma semana de biologia, né? Semana da ciência, que aí abrange a ciência que de fato, ciência mesmo, da biologia, certo? A metodologia, os principais procedimentos, técnicas e instrumentos a serem empregados. As aulas acontecerão todas as quintas-feiras, no horário CD, como já havia falado antes. E utilizaremos videoaulas, como já falei nas outras aulas. Todas as minhas aulas vão possuir algum tipo de vídeo. Um vídeo interativo, um vídeo dinâmico, né, para ficar um pouco mais claro, para que as crianças não entrem na monotonia. E aí vão ser também trabalhadas apostilas que a escola adota. E os paradidáticos, tá bom? Aprenderemos da melhor forma as condições do corpo humano e seus sistemas. Vamos desmistificar muita coisa sobre o corpo humano, muita coisa que as pessoas não querem falar, mas que no final das contas todo mundo tem que conhecer, tem que saber o que é, né? E nós vamos tentar mostrar de uma forma bem prática e que isso não gere muitos comentários negativos, tá bom? Usaremos ilustrações para darmos mais veracidade ao conteúdo e iremos ao laboratório da escola. Aprenderemos na prática o que cada sistema auxilia na construção do corpo humano. A escola disponibiliza um laboratório de ciências, de física, e nós vamos uma vez, ou quem sabe, dependendo da disponibilidade do laboratório, mais de uma vez no mês, para termos aula lá, né, no ambiente, um ambiente que fica bem mais bem mais atrativa a aula, né? Mais dinâmica, fica mais produtivo, fica bem mais curiosa também, para você ir falando e já ir conhecendo o que lá possui, né? E aí, material confeccionado. Trabalharemos com apostilas e livros didáticos, vídeo aula ilustrativo e construiremos cada sistema para a semana de biologia. Então, nós vamos separar turminhas, né? E aí vão ser construídos através de maquetes, desenhos. O sistema vai ser feito um sorteio, no qual cada turminha vai ficar com um sistema do corpo humano para representar da forma que bem quiser. Pode ser uma maquete, pode ser uma pintura, eles podem construir roupas, né, fantasias, para que no dia da semana de biologia eles possam apresentar um pouquinho do sistema de cada turminha, tá bom? Atividades previstas. Todas as atividades escritas dentro e fora de aula. Sempre vai ter atividade para dentro e para fora de sala. No caso seria em casa, né? Teremos aula de dinâmica, no qual acontecerá no laboratório da escola. Cada equipe formada para a semana de biologia trabalhará um sistema e construirá para a participação do evento. Como eu já falei, as equipes, as turminhas, vão ficar cada uma com um sistema e aí elas vão trabalhar da melhor forma possível. Da melhor forma possível para apresentarmos no dia da semana de biologia.
acredito que essa semana vai movimentar toda a escola, que ela vai ser muito legal e importante, tá bom? O resultado esperado. Bom, que o aprendizado, né, seja sobre o corpo humano, seja o mais claro possível e o menos preconceituoso. Como eu falei, a questão do aprender sobre o corpo humano sem ter que passarmos por constrangimentos ou então por alguma negativa de pais e responsáveis, essas coisas. Certo? A gente quer trabalhar um sistema bem claro, de uma forma que não tenha cunhos sexuais, essas coisas. Podemos ser falados sobre todo ele de uma forma mais ampla, de ciência e sem colocar a questão sexualidade, como eu falei. A gente vai tentar falar sobre o corpo humano, mas claro, sem cunho sexual, né? Que na verdade são vertentes separadas, mas que tudo acaba no mesmo sistema, no mesmo órgão. Mas o nosso intuito aqui é falar coisas totalmente diferentes do que possa vir a gerar algum tipo de assunto, alguma temática desagradável. E aí a descrição, as aulas acontecerão em sala de aula, com material físico e online, vídeos educacionais e explicativos, certo? E aí a minha bibliografia vai estar aqui no material escrito, que na hora que a senhora ver, a senhora só copiar e colar na sua barra de pesquisa, que eu acho que vai ser legal, que vai dar pra ver tudo, na verdade. Agora, nós vamos entrar no conteúdo, no assunto que iremos aprender nessa aula, tá bom? Então vamos lá. Então, vamos lá. O que é ciência? O que é ciência para você? O termo ciência, ele é conhecido por explicar os fenômenos que obedecem às leis que já foram verificadas. Então, são métodos experimentais. Por exemplo, a matemática é uma ciência, possui vários métodos, né? A física é uma ciência, a própria biologia é uma ciência, que eles abrangem vários experimentos, certo? E o conceito de ciência é que Aristóteles, ele define a ciência como um conhecimento das causas pelas causas. É o conhecimento demonstrativo, certo? A ciência ela é composta por 3 componentes: a observação, a experimentação e as leis. Lembra que eu falei anteriormente que ciência é tudo aquilo que está na lei. Ela obedece à lei, na verdade, né? Uma lei de determinado assunto, a lei da física. Ciência, a física é ciência porque ela obedece àquela determinada lei, àquele determinado conceito, e aí ela entra nessa classificação, tá bom? Visa a união entre o conhecimento teórico, prática e técnica. Não se utiliza de suposições, mas da comprovação após a aplicação do método científico. Como é que eu posso dizer? A ciência é algo que é exato, que na verdade nada na vida é totalmente exato, mas para a ciência sim. A matemática, no resultado de uma conta, ela vai dar aquele valor, embora a sua construção, a sua formação dessa conta. No final ela tem que dar aquele valor, certo? E aí foi o próprio Aristóteles que definiu as ciências no plural, né? Elas estão relacionadas à maneira e à realização do ideal de cientificidade,
cientificidade, de acordo com os fatos investidos e os métodos empregados. Ok? E aí, os critérios para classificar as ciências. Quais são eles? É a ausência ou presença da ação humana, o fato objeto da investigação, imutabilidade, mobilidade prática, classificação das ciências. As ciências são hoje classificadas em ciências matemáticas ou lógico-matemáticas, matemática, química, biologia, astronomia, geografia física, paleontologia física, ciências humanas e sociais. Viu que eu disse que até a literatura, o português, a língua é ciência? Olha só. A sociologia é classificada como ciência, psicologia, geografia humana, linguística, arqueologia, história, economia. São essas ciências da parte das humanas, né? E aí tem as ciências sociais aplicadas, que é mais da parte da humana social, digamos assim, dos cursos das comunicações sociais. E aí entra o jornalismo, direito, a engenharia, arquitetura, biblioteconomia e a informática, certo? No senso comum, é a união dos saberes do cotidiano. É subjetivo, varia de pessoa para pessoa e de grupo para grupo, certo? Tecnologia é o conjunto de práticas e conhecimentos de um determinado campo teórico elaborado a partir de um ideal científico, certo? Então, a ciência ela abrange vários campos, né? Vários campos, não é só o campo das exatas, mas até das sociais a ciência abrange. Isso foi muito bom conhecer, porque eu também não sabia. Mas depois dessa pesquisa, o campo de ciência foi bem mais elaborado, foi bem mais amplo, na verdade. E conseguiu, assim, me abrir os olhos para o que é ciência, certo? Eu vou passar um videozinho agora, explicando com um pouco mais de detalhe o termo ciência, o que é ciência, e aí na volta nós vamos aprender sobre o corpo humano, tá bom? Preste atenção no vídeo. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Neste episódio, falaremos sobre o corpo humano e suas divisões básicas. Vamos ver quais são elas. Nosso corpo está dividido em 3 partes básicas: cabeça, tronco e membros. Na cabeça, temos a face, que é a parte que fica visível na frente. A face é onde ficam nossos olhos, boca, nariz e orelhas. Dentro da cabeça está o osso mais duro do nosso corpo, o crânio. Ele realmente precisa ser muito resistente, pois abriga um órgão importantíssimo, o cérebro. É o cérebro o responsável por nossa inteligência, imaginação, memória. É do cérebro que partem os comandos para andar e pegar objetos. No tronco, temos mais divisões. O tórax, que é o nosso peito, o dorso, nossas costas, a região glútea, que é, o nosso bumbum, e o abdômen, que é basicamente a barriga. A maior parte dos órgãos do nosso corpo ficam no tronco. E órgãos muito importantes, como o coração e os pulmões, ficam muito bem guardados. Não deste jeito. Na verdade, eles ficam protegidos principalmente pelas costelas
e o osso externo, que fica bem no meio do nosso peito. Temos também o pescoço e a nuca, parte de trás do pescoço, que são uma ligação entre a cabeça e o tronco. E por fim, os membros, que são divididos em membros superiores, que são nossos ombros, braços, cotovelos, pulsos e mãos. E os membros inferiores, nosso quadril, coxas, joelhos, pernas, tornozelos e pés. Como podemos ver, os órgãos que são vitais para nós ficam sempre protegidos por ossos, cérebro, coração e pulmões. Embora as divisões básicas sejam apenas 3, o número de órgãos é bem maior. Mas isso fica para outro episódio. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Que tal fazer com que o ensino de ciências chegue para mais crianças? Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Então, gente, vídeo bem legal, né? Bem explicativo. E agora nós vamos entrar para o corpo humano, né? O que é essa máquina que somos nós, né? Porque, de fato, nós somos uma máquina. Não uma máquina que nem um carro, que nem uma máquina de lavar. Nós todos, cada pecinha que existe na gente é fundamental, certo? Seja tanto de órgãos internos como os órgãos externos, é tudo fundamental. É certo que em alguns pontos podemos conseguir viver sem algumas ferramentas, por exemplo, o fígado. A gente consegue viver só com a metade de um fígado, até porque ele se regenera. Se você é cortado um pedacinho do seu fígado, pode ter certeza que ele vai se regenerar. Isso só não acontece se você tiver uma doença muito grave que envolva o fígado no meio, ou se você bebe. Mas como você é criança, você não bebe. Mas tem que ter cuidado nos doces e nos refrigerantes, certo? Então vamos lá aprender um pouquinho sobre o corpo humano. O que é o corpo humano? O corpo humano ele é constituído por diferentes partes, que são pele e outra coisa. A pele é um órgão, tá? Vou logo adiantando para vocês. A pele é um órgão muito rígido, muito rico em várias células, e é através da pele que a gente consegue manter tudo que tem dentro da gente em seus devidos locais. Porque se não existisse a pele, não sei como conseguiríamos, né? Embalados a vácuo. Mas enfim, os músculos que nos dão movimentos, que é ele que nos mantém de pé, além do esqueleto, mas o músculo é o que move tudo, que dá força. Os nervos, que também faz parte, é o interlace de músculos e nervos que sustenta a carcaça em pé. E os órgãos, né, que são de muita importância, porque se nós não tivéssemos os órgãos, é como se os órgãos fossem a parte do motor, que cada um deles tem sua função, e assim como no motor, cada parafusinho, cada peça tem a sua função para manter aquele carro funcionando. Os ossos, como eu falei, é o interlace de músculo, nervo e osso, que mantém a gente de pé, que mantém a gente andando, que mantém a gente fazendo qualquer atividade, certo? Aí, cada parte do corpo é formada por inúmeras células. A gente tem célula de tudo que é jeito. Tudo que é jeito. O corpo humano tem células. E
essas células que apresentam formas e funções definidas. Cada célula ela tem uma ação dentro da gente, certo? E aí, muitas das vezes, quando essa célula perde o controle de si, quando ela começa a dar defeito, ela pode gerar alguns problemas. Um desses problemas é o próprio câncer, que a gente sabe que é a doença mais famosa devido a... Como é que eu posso dizer? Devido à alteração das células, a doença das células, certo? Além disso, existem os tecidos, os órgãos, os sistemas, os quais funcionam de modo integrado. Tudo dentro da gente só funciona porque o outro é base, ou então porque o outro é fundamental, só funciona se aquele determinado órgão funcionar. E aí é o que sustenta o corpo humano, certo? Podemos comparar o nosso corpo a uma máquina, como eu falei, complexa e perfeita, com todas as partes funcionando e sincronizada. Tudo, gente, tudo. Se eu tô passando a mão no cabelo, é porque o órgão mandou o sinal para as minhas vias nervosas aqui, certo? E aí ele mandou o sinal para eu passar a mão na cabeça, para eu ajeitar o cabelo. Então, a gente só faz alguma coisa se o cérebro mandar o sinal e esse sinal for captado. A maioria das vezes é captado. Se não é captado, aí vai depender de inúmeras questões de doenças, são várias questõezinhas que mais lá pra frente a gente vai aprender, tá bom? E aí, a anatomia, o estudo do corpo humano. Era sobre esse tema que eu estava me referindo quando eu falei sobre aprender ciência sem colocar sexualidade no meio, certo? É muito fácil falar do corpo humano e de uma pessoa e dizer, você está falando isso porque você está gerando tal sentimento na criança, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. Não é. O corpo humano é uma chave que nós temos que aprender. Nós temos que saber, pelo menos o básico, de como ele funciona, para que o corpo humano serve, por que determinada doença acontece isso, por que meninos têm um tipo de hormônio e meninas têm outro tipo de hormônio, por que eles agem de tal maneira. Então, isso tudo é muito importante da gente conhecer. Isso desmistifica o ato de várias polêmicas que a gente escuta hoje em dia, que sempre escutamos, né? Mas enfim, então vamos lá, para o corpo humano. O corpo humano, nós temos a cabeça, o tronco, os membros superiores e os membros inferiores, que são nossas pernas, certo? Isso tanto o homem como a mulher. Ah, professora, mas tem gente que nasce só com braço. Não sei nem se eu posso usar essa palavra, mas eu vou usar. São anomalias que acontecem na gestação, enquanto o neném está dentro da barriga, que algumas vezes é passado de bivô para avô, de avô para pai, de pai para indivíduo, de indivíduo para os futuros indivíduos, certo? Mas também não quer dizer que essa pessoa ela seja incapacitada de suas ações. Dependendo do problema dessa pessoa, ela vive uma vida normalmente, tá bom? E aí a anatomia humana é a área da biologia que estuda as estruturas do corpo humano, incluindo os sistemas, órgãos, tecidos, certo? Ela também analisa como as estruturas do corpo podem ser afetadas pela genética, pelo ambiente e pelo tempo, como eu falei. Tem gente que nasce com um bracinho defeituoso, ou então com uma perninha, ou então com algum outro problema
que isso aí acho que a genética é o principal fator. Mas o ambiente, o tempo, correria e tudo isso afeta, né, na estrutura, certo? O corpo humano, ele é dividido em 3 partes básicas, como eu já falei: cabeça, tronco e membros superiores e inferiores, certo? E aí a descrição anatômica considera que o corpo deve estar em posição ereta, em pé no caso, né? Com o rosto voltado para a frente. Membros superiores esticados e paralelos ao tronco, com a palma da mão para a frente, certo? Sim. Os membros inferiores devem ficar unidos e essa é chamada a posição anatômica. Nessa posição a gente consegue ver não ver os órgãos internamente, né? Mas se você conseguir palpar, por exemplo, aqui no estômago, provavelmente você vai sentir um órgão ou outro. Mas isso, para isso acontecer, você tem que estar na posição anatômica, que é essa forma que eu falei para vocês, certo? Níveis de organização do corpo humano. Então, como é que ele se organiza? O corpo humano é formado por estruturas simples, como as células, até as mais complexas, como órgãos. Então, tem o organismo, tem o sistema, tem os órgãos, tem o tecido e depois as células, certo? E aí o nível de organização do corpo é seguida por células, órgãos, sistemas e organismos, que acabei de falar. Cada uma dessas estruturas consiste em um nível hierárquico até a formação de todo o organismo, certo? E aí, mais na frente, vocês vão conhecer uma célula e vão conhecer tudo o que é uma célula, cada partezinha dela. E eu vou confessar pra você, fazia muito tempo que eu não via essa imagem. Deixa eu virar um pouquinho aqui o celular. Olha só, fazia muito tempo que eu não via a imagem de uma célula. Muito tempo mesmo, eu acho que desde a época do colegial, né? Não, minto. Na faculdade de biologia, de biomedicina também, eu vi células. Mas eu digo aqui, o desenho, fazia muito tempo que eu não vi um desenho exatamente assim, certo? E aí as células são estruturas formadas por 3 partes básicas: a membrana plasmática, citoplasma e o núcleo, que futuramente vocês vão aprender isso daqui, certo? Tecido. O tecido aí ele é dividido em, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas, 7 partes, certo? Que vocês também vão ver futuramente, certo? O cérebro. O cérebro é o motor, é o que organiza e manda em todo mundo. O cérebro, ele é uma chave fundamental. Um exemplo um pouco triste, mas é cabível. Quando uma pessoa morre de morte cerebral, acho que muita gente já ouviu falar sobre isso, mas quando uma pessoa morre de morte cerebral, mesmo que o coraçãozinho dela funcione, mesmo que ela respire, aquilo ali não vai durar por muito tempo, certo? Se ela não estiver ligada por máquinas. E quando isso acontece, mesmo ela estando ligada por máquinas e o cérebro para de funcionar, é questão de tempo que os outros órgãos do corpo
começam a parar. E aí vão parando um por um, lentamente, até chegar o momento de que todos vão parar. E aí a morte cerebral é a que comanda esse tipo de falecimento, certo? Então ele é a chave principal para o nosso corpo, bom? Uma curiosidade sobre o corpo humano. O maior osso do corpo humano é o fêmur, esse aqui da coxa. É o maior órgão do corpo humano, osso do corpo humano, certo? O osso da coxa, da perna. O coração de um adulto bate cerca de 100 mil vezes por dia. É muito batimento e é muito rápido, certo? Em média, 2 kg de peso corporal é representado por bactérias que habitam em nosso organismo. Então, eu estou vendo que eu tenho muita bactéria. Os rins. Para que servem os rins? Eles simplesmente filtram tudo que nós ingerimos. Ele é uma base de filtro mesmo. E ele é muito importante. E é um dos órgãos que a gente consegue sobreviver só tendo um. Porque nós temos dois, do lado direito e do lado esquerdo. Tá bom? O impulso nervoso pode acelerar até 360 km/h os batimentos, certo? E um adulto possui 206 ossos, enquanto um bebê possui 300. Por que um bebê tão pequenininho possui mais osso do que a gente? Porque o bebê, ele tem mais cartilagem. E aí o que acontece? Ao longo que esse bebê vai crescendo, algumas cartilagens vão sumindo e outras cartilagens vão enrijecendo e aí virando osso, né? Até porque se isso não acontecesse, as mamães não conseguiriam ter os seus bebês normalmente. Teriam que ir para uma sala de cirurgia e aí fazer um corte para retirar o bebê de dentro dela, tá bom? Essa é uma curiosidade muito importante, muito legal que eu achei, certo? Sistemas. O que é sistemas? Sistemas é um conjunto de órgãos que atuam de modo integrado, constitui um sistema. Um sistema é a junção de vários outros. Os sistemas do corpo humano desempenham funções especiais, porém atuam de modo integrado. Cada sistema só funciona porque o outro funciona, tá bom? E nós vamos ver mais um videozinho sobre o corpo humano, tá bom? Repara aí. E depois desse vídeo aqui, nós vamos direto para o intervalo e quando voltarmos, nós vamos falar sobre os sistemas do corpo. Então, até daqui a pouco. Então, depois desse videozinho, depois de tomarmos um lanche, vamos agora para os sistemas do corpo humano, né? Que é o que? O sistema. O corpo humano, na verdade, é formado por sistemas, que é o cardiovascular, respiratório, digestivo, nervoso, sensorial, endócrino, escroto, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático e o tegumentar. Cada um, certo, envolve órgãos que atuam para a realização e funções vitais do organismo. Cada um desses órgãos, esse sistema, na verdade, eles têm uma função primordial no nosso corpo. Sistema do corpo o sistema cardiovascular. É formado pelos vasos sanguíneos, artérias, veias, vasos capilares e o coração. É o sistema cardiovascular ou sistema circulatório. É responsável pela movimentação sanguínea do corpo humano. O coração é como se ele fosse a bomba que manuseia o sangue
sangue para todo o corpo. Então, se dá problema no coração, pode ter consequências no seu corpo. Por isso que temos que cuidar muito bem dele, tá bom? Sistema respiratório, formado por vias respiratórias, cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e bronqueias, e pelos pulmões. O sistema respiratório é responsável pela absorção do oxigênio do ar e da eliminação do gás carbônico retirado das células. Ele entra, ele passa por todos os cantos e aí ele sai com o que estava ruim lá dentro, certo? Sistema digestório, formado pelo tubo digestório, boca, faringe, estômago, intestino delgado, intestino grosso e os órgãos externos, glândulas salivares, dentes, língua, pâncreas, fígado, vesícula biliar. O sistema nervoso, né? Você sempre escuta, fulana é muito nervosa, mas por quê? Né? Formado pelo sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal, o sistema nervoso periférico, nervos cranianos e raquianos. O sistema nervoso é responsável pela captação, interpretação e respostas às mensagens recebidas. Tudo que responde é a cabecinha, tá bom? Sistema sensorial, formado por 5 sentidos do corpo: tato, paladar, visão, olfato e audição. O sistema sensorial está encarregado de enviar as informações recebidas para o sistema nervoso. Olha só a função dele, muito importante, né? Sistema endócrino é formado por glândulas que realizam atividades vitais, como a tireoide, hipertireoide, hipófise, glândulas sexuais, entre outras. Desta maneira, as glândulas são responsáveis por produzirem os hormônios, os quais possuem determinadas funções, como regulação do metabolismo, defesa do organismo e reprodução genética. Sistema escroto, formado pelos rins e pelas vias urinárias, o sistema escroto é responsável por eliminar resíduos como o corpo descarta tipo de passagem, né? E aí nós vamos para o sistema urinário, certo? Vamos falar um pouquinho sobre esse sistema, tá bom? O cara fica pensando só nos músculos da musculação. Não, você tem outras coisas muito mais importantes que seus músculos, cara. Você tem que entender como os sistemas se relacionam aqui. O importante no seu corpo não é você entender os sistemas separadamente, porque quando você começa a estudar anatomia, você tem que estabelecer uma linha de raciocínio. Então, como que é a ligação de todos os órgãos, né, de todos os sistemas entre si? Eu vou mostrar para vocês como é essa ligação. Qual que é o primeiro e primordial sistema que a gente tem que ter aqui, Rogério? Por ordem de importância. Por ordem de importância, a gente tem que falar dos sistemas vitais, aqueles que controlam funções vitais na sua vida. Então não adianta eu vir aqui e colocar um sistema nervoso e falar, o sistema nervoso é o mais importante. Só que é o seguinte, como que eu vou manter um sistema nervoso sem ter um sistema cardiovascular, mantendo o sistema nervoso vivo? Você está entendendo o espírito da coisa? Por razões óbvias, quando eu começo a mostrar essa questão da integração sistêmica para os alunos, eu começo pelo respiratório. Por que eu começo pelo respiratório? Eu começo pelo respiratório por quê? Porque você tem que respirar e captar oxigênio. Então você tira do meio ambiente um gás vital, que é o oxigênio. Então é importante que você retire do ar ambiente esse gás vital.
E aí esse oxigênio que você retira do ar ambiente, evidentemente, ele vai circular pelo seu corpo através do sistema complexo de vasos sanguíneos. Deixa eu tirar aqui o externo para vocês verem. Ó, esse aqui, ó, esse coração bate, cara. Eu acho lindo esse aqui, ó. Esse aqui, ó, o coração bate bonitinho. Então o que acontece? Você capta o oxigênio do ar ambiente, só que esse oxigênio que você capta, ele tem que entrar na sua corrente sanguínea. Ele entra através dos vasos sanguíneos, que são artérias e veias. E eu tenho que ter uma bomba propulsora, que é o coração. E o coração vai fazer o quê? Ele vai bombear esse oxigênio e os nutrientes nos quais você se alimenta para todos os seus órgãos. Está entendendo a importância de integrar sistemas? Então, o mínimo que você precisa ter para o seu corpo funcionar é energia. Da onde a gente tira energia? A gente tira energia do ar ambiente e a gente tira energia dos alimentos. E aí entra o sistema digestório. Então aqui a gente tem o sistema digestório, que é importantíssimo para quê? Para a absorção de nutrientes provenientes da sua alimentação. E esses nutrientes, evidentemente, eles vão chegar a todas as partes do corpo através dos vasos sanguíneos. Então vocês estão vendo a importância do sistema cardiovascular na função pulmonar e na função digestória. Então, quando perguntam para mim assim, qual que é o sistema mais importante? Depende do que a gente está falando. Se a gente está falando de circulação de nutrientes, a gente está falando do cardiovascular. Se a gente está falando de captação de nutrientes, a gente está falando de respiratório e digestório. No caso, a gente fala de respiratório, né, captação de nutrientes, eu estou falando de oxigênio, evidentemente, tá bom? Porque a maior parte dos nutrientes, ela vem proveniente do sistema digestório. Então, isso é uma coisa que você tem que entender. Você está conseguindo entender a integração entre as coisas? Sabe o fio condutor? Então, primeiro a gente respirou, esse oxigênio chega aos seus vasos sanguíneos, é bombeado pelo coração para todo o corpo para te dar energia. E aí a gente tem energia também proveniente do sistema digestório. Então isso é uma primeira coisa para você entender a integração de sistemas. Então, agora nós vamos falar sobre o sistema urinário, certo? Que é formado pelos rins da via urinária. Ureteres, bexigas urinárias e uretra, certo? O sistema urinário é responsável pela produção e eliminação da urina, de modo que filtra as impurezas do sangue. Tudo que é de impuro do sangue é filtrado pelos rins e sai na urina, certo? É por isso que o rim ele é muito importante no nosso organismo. É tanto que pacientes que têm problemas renais, eles sofrem bastante com o seu tratamento, porque realmente é um órgão essencial. E o rim, nós temos 2 rins, mas nós podemos viver com um só. Muita gente vive com um só, ou porque já nasceu assim, ou porque teve que doar para alguém, né? E isso é muito bonito, a doação, certo? Agora, o sistema reprodutor. O sistema reprodutor humano é dividido em sistema reprodutor masculino e feminino. No entanto, ambos possuem a mesma função, ou seja, a reprodução de novos seres. Sendo assim, o masculino é formado pelos testículos, epididimos, canais diferentes veicular, seminais, próstatas, uretra e pênis, enquanto o sistema reprodutor feminino é composto pelos ovários, úteros, tumbas uterinas e a vagina, certo? Sistema esquelético. O sistema esquelético dá forma e sustenta todo o corpo humano. Além disso, protege os órgãos internos e desempenha um papel importante no movimento juntamente com o sistema muscular e o sistema articular. É uma junção dos 3 sistemas que conseguem manter o nosso corpo em pé, certo? Conseguimos andar, conseguimos fazer movimentos através desses 3 sistemas. Sistema muscular estabiliza e ajuda a sustentar todo o nosso corpo, que nem o esquelético. Contribui na produção dos movimentos, ajuda a regular a temperatura corporal e auxilia o fluxo sanguíneo. Olha só como é importante, né?
Sistema imunológico. O sistema imunológico é composto por um conjunto de elementos do corpo humano que trabalham junto, defendendo de bactérias, vírus, micróbios e doenças. É uma barreira contra os corpos estranhos. Então, todo mundo tem um sistema imunológico. Porém, tem pessoas que possuem algum tipo de problema nesse sistema. Tem um sistema um pouco mais defasado, debilitado, e aí às vezes precisa de um tratamento, de medicação, para poder manter o sistema imunológico em dias, certo? Sistema linfático é uma complexa rede de vasos que transporta a linfa pelo corpo. Em conjunto com o sistema imunológico, o sistema linfático ajuda a proteger as células. Além disso, é responsável pela absorção dos ácidos graxos e pelo equilíbrio dos fluxos nos tecidos. O linfático e o imunológico, eles também andam ali bem do ladinho do outro, né? Que um complementa o outro. Porém, o linfático, como ele diz, ele ajuda a distribuir os fluidos pelos nossos tecidos. É por isso que a gente faz um pequeno corte, às vezes ele sai uma salmourazinha, uma aguinha amarela. Isso dali é através dos vasos linfáticos, do sistema linfático, certo? O sistema tegumentar, para a gente terminar aqui as questões dos sistemas do nosso corpo. O sistema tegumentar, ou pele, ajuda a regular a temperatura do corpo humano e é responsável pela sensibilidade juntamente com o sistema nervoso, mas acima de tudo protege o corpo criando uma barreira e agressões externas, evitando a perda de líquidos. Gente, se nós não tivéssemos a pele, realmente estaria um pouco complicado a nossa sobrevivência, porque é ela que mantém tudo guardadinho no seu lugar. E é ela também que evita que as impurezas do meio ambiente entrem no nosso corpo, certo? Então, ela está tanto para proteger o corpo humano, então a pele ela ajuda muito a proteger o nosso corpo, certo? Tanto os nossos órgãos internos, como evitando as impurezas, né? Que as impurezas entrem e que danifique todo o nosso sistema. E outra coisa, a pele é o maior órgão que nós temos, né? Ele é diferente de todos os outros órgãos, né? E ele é o maior, certo? Então, assim, o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou passar um vídeo sobre os nossos sistemas, certo? Para vocês poderem assistir. E aí a aula de hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos para as atividades de casa também, tá? Até mais!